Olá, pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje eu gostaria de dividir aqui com vocês uma palavra do qual eu fui ministrar no Círculo de Oração no dia 24/10 de 2024. E confesso que o Círculo de Oração, eles têm o meu coração. Eu fico muito feliz quando recebo aí um convite para o Círculo de Oração, não só no Círculo de Oração, né, mas todo convite que chega a mim, que for da vontade de Deus, eu aceito com muita alegria, com muito amor, com muito carinho, com muito zelo. E eu gosto de estar ali já desde o início para poder estar participando, para sentir a presença do Senhor. Então, por que ela está falando isso que nem todos os convites, né? Porque nem todos os convites são do Senhor. Vem da parte do Senhor, tem convites que são laços. Mas em tudo nós precisamos estar muito bem atentos aí na oração, para estar bem atento àquilo que o Espírito Santo está nos dizendo. E essa palavra que eu confesso que tudo que o Senhor faz, Ele não faz nada sem propósito. E eu passei por uma grande tempestade que quando o Senhor me permitir, eu vou compartilhar aqui com vocês, como eu sempre faço aqui e sempre falo para vocês. Sou muito clara aqui com vocês, sem máscara, sem cera. E quando o Senhor me permitir, eu vou compartilhar e contar. Não é para trazer escândalo, mas muito pelo contrário. Isso só me tornou mais forte por aquilo que eu passei. Eu glorifico a Deus. Por isso, óbvio, quando eu estava passando, não foi fácil. Mas isso apenas fortaleceu a minha fé no Senhor. Já ouviu falar que uma árvore ela é reconhecida pelos seus frutos. E a árvore que dá fruto, ela leva pedradas. Então, quanto mais pedrada, mais os meus lombos têm permanecido fortes no Senhor, pela graça e misericórdia dele. E para mim, outubro é um mês muito especial, porque é um mês que houve a minha consagração. Outubro é um mês do qual eu faço 12 anos, agora no final do mês, a próxima semana. Faço 12 anos aí para honra e glória do nome do Senhor. Se for ver, sou aí uma bebê ainda, caminhando aí na presença do Senhor. Tenho muito que aprender, muito que amadurecer, muito que aprender com o Senhor. E graças a Deus que o Espírito Santo, ele não somente é o meu professor, mas é o teu professor. Então, a dúvida que você tem, tira com o Espírito Santo, ora, entrega a ele, porque ele vai te responder as suas dúvidas, ele vai tirar suas dúvidas, tudo aquilo que você precisa e você necessita. Então, não mais delongas. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilha essa mensagem, porque eu creio em nome de Jesus que ela vai falar muito ao teu coração. E não menos importante, pessoal, eu quero com toda sinceridade, você que já me acompanha há um bom tempo, eu quero uma opinião tua. Eu falei que os devocionais, eles tinham se encerrado. Quem lembra disso, quem me segue aqui, sabe muito bem disso. Mas eu gostaria de deixar aqui para vocês. Tem um devocional que eu, na verdade, quando eu comecei, nós começamos pelo tempo de Deus. Só que havia 6 meses de devocionais para trás. Eu não retrocedi. Eu dei continuidade da onde já estava, tá? Quem lembra, e é do tempo aqui, ó, Portas Abertas, era até do ministério de um dos ministérios do qual eu estava, né? Congregando, Portas Abertas. E ficou aí 6 meses do devocional pra trás, tá? Já tá aqui tudo feitinho, tudo bonitinho. Então, se vocês quiserem ainda que eu dê ainda continuidade, então nós vamos aí mais 6 meses aí pela frente, tá? Então, eu quero aqui com muita sinceridade, eu vou compartilhar também que a gente põe aqui as postagens, agora esqueci aqui o nome, mas eu vou também compartilhar, então eu quero a sua opinião também lá, tá? Ou se a gente permanece somente às segundas-feiras ou segundas e quartas. Então eu vou compartilhar lá de votação. Vocês votem lá, por favor, me ajudem aí em nome de Jesus. Eu não quero estar sozinha nessa, porque não somente eu aprendo, mas vocês também aprendem. Nós, né, a gente cresce junto, amadurece junto, aprende mais da palavra. Então eu quero aqui, com muita sinceridade, a opinião de vocês. Se vocês aí me aguentam aí mais por 6 meses sobre os devocionais, e aí eu vou estar fazendo, enfim, toda a divulgação, toda a arte,
E eu conto aqui qual a opinião de vocês. Se vocês quiserem, já o próximo mês, novembro, nós já começamos e damos aí início ao devocional. Então, nós vamos acabar aí em meados aí do ano que vem. Então, seria novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Abril nós estamos encerrando esses devocionais, tá? Então, ou se for segunda a quarta, ele vai acabar bem antes. Mas se for só as segundas-feiras, ele acaba em meados de maio, né? Maio que eu falei, abril, enfim. É isso. Então, eu quero aqui a opinião de vocês. Se vocês topam, eu já vou, quando encerrar esse vídeo, eu já vou deixar aqui já essa enquete. E eu conto aí com a participação de vocês, tá bom? Então, vamos lá para a palavra, que eu sei que vai abençoar muito a vida de vocês. E se encontra em Marcos, capítulo 5, do 35 ao 41, e diz assim: E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal das sinagogas: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. A palavra hoje para você é levanta-te, levanta-te. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito para o público romano, para os romanos. O objetivo do autor era responder à pergunta: quem é Jesus? Mostrando o poder de Jesus Cristo através de milagres. O Evangelho de Marcos foi escrito por Marcos, também chamado João Marcos, que foi convertido ao cristianismo. A ressurreição da filha de Jairo é um dos milagres que apontam para o poder de Jesus sobre a vida e a morte. Conforme relatado no Novo Testamento, durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus ressuscitou 3 mortos: o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e a ressurreição de Lázaro, seu amigo. O milagre da ressurreição da filha de Jairo está registrado nos 3 evangelhos sinóticos. Mateus, capítulo 9, do 18 ao 26, Marcos, capítulo 5, do 21 ao 43 e Lucas, capítulo 8, do 40 ao 56. Mateus é quem fornece o registro mais simplificado do milagre, enquanto Marcos e Lucas aprofundam os detalhes desse relato. Também é interessante notar que a narrativa bíblica sobre esse episódio fala de um milagre duplo. Na verdade, no contexto em que envolveu a ressurreição da filha de Jairo, o Senhor também curou a mulher que tinha um fluxo de sangue. A ressurreição da filha de Lázaro ocorreu quando Jesus desembarcou na cidade de Cafarnaum. Ele havia acabado de atravessar o mar da Galileia, vindo da região de Decápolis, onde havia libertado um homem endemoniado que se encontra em Marcos capítulo 5, do 1 ao 20. Depois você pode ler aí. Jairo, ele tinha uma palavra, mas os seus servos, por se acharem donos, que tinha direito sobre o seu senhor, sobre Jairo, disse: Jairo, não importunes mais o mestre, sua filha já morreu. Muitos querem que você pare no meio do caminho para não viver a promessa. E o Senhor está dizendo: fica com a minha palavra, permaneça com a palavra que eu te dei, permaneça naquilo que eu te falei. A palavra do Senhor, ela sim deve ter peso sobre a sua vida. Agora, a palavra de homens, como eu e você que somos falhos, isso não deve ter peso algum. Quem não constrói, eu sempre falei isso aqui, quem me acompanha sabe, quem não constrói, quem não tem vida com Deus, e só quer que eu te colocar a julgo, só palavras de maldição, a própria palavra vai dizer: maldição sem causa não encontra repouso. Se você recebeu palavras de condenação, palavras de acusação, maldição, se você está com a tua consciência limpa perante o Senhor, saiba disso. Nenhuma palavra do inferno, nenhuma palavra de homem tem peso sobre a tua vida, sobre a tua história. O que vai prevalecer é a palavra do Senhor. E é sobre esta palavra que eu quero declarar algo sobre a sua vida. Não pare
por palavras do inferno, não pare por afrontas, não pare por acusações, não pare se você foi rejeitado, não pare se você foi expulso de algum lugar, não pare se te excluíram, não pare se te cancelaram de algum lugar, não pare, não pare. Homens são falhos, mas Jesus não é falho, ele é correto, ele é limpo, ele é santo. Não pare, porque existe uma promessa sobre a tua história, sobre a tua caminhada, sobre a tua família, sobre a tua vida. Existe uma palavra, e é debaixo dessa palavra, pelo poder que há no nome de Jesus, sobre o sangue de Jesus. Você precisa continuar, então levante a tua cabeça a despeito do que aconteceu. Com você precisa se levantar, se posicionar e dizer: eu vou avançar, eu vou caminhar, eu não vou me calar, eu vou continuar falando, anunciando as boas novas do evangelho, eu vou continuar permanecendo no propósito que o Senhor tem para a minha vida. E olha só, o diabo, ele só vai se levantar. Eu estou voltando aqui um pouquinho antes, que a Bíblia vai nos dizer que Jesus, antes de operar esses 2 milagres, antes de fazer esse milagre, Jesus opera um milagre na frente da multidão, mas o outro milagre Jesus vai Jesus vai acompanhar Jairo até a casa dele. Existem milagres que são públicos e existem milagres que acontecem no secreto com a porta fechada, mas antes de chegar aqui, eu gostaria de chamar a sua atenção. Jesus vai dizer aos seus discípulos, Jesus está ensinando, está falando sobre a candeia. Ele está falando sobre a parábola da semente, da candeia, sobre o grão de mostarda. E Jesus está com a multidão e com seus discípulos. Jesus vai falar para os seus discípulos: passemos a outra margem. Só que os discípulos, eles se esquecem dessa palavra do qual Jesus anunciou para eles, do qual Jesus liberou para eles. Passemos a outra margem. Jesus está no barco junto com os discípulos. Eles esquecem da palavra. A tempestade vai se levantar porque o diabo, Satanás, ele sabe quem é uma autoridade. Satanás, ele não pode tirar a autoridade que o Senhor te deu, mas ele pode te amedrontar, te colocando medo, insegurança e dúvidas para não prosseguir ao caminho, para ficar com dúvidas sobre aquilo que o Senhor declarou. É levantado homens e mulheres para te afrontar e dizer: você não vai crescer, você não vai ter crescimento algum. Olha, se você sair daqui, você não vai ter crescimento. Se você sair daqui, você não vai crescer. Ei, presta atenção nisso que eu tô te falando. Se os discípulos, eles olham para a tempestade, eles voltam para trás. E sim, eles olharam para a tempestade, mas rápido eles tomaram uma atitude de clamar ao mestre, de clamar aquele que é dono de todas as coisas, de clamar aquele que é dono do vento, aquele que é dono do mar, aquele que é dono de todas as coisas. Eles chamam o mestre e o mestre Jesus vai dizer: aquieta-te vento, aquieta-te mar. Sabe por quê? Aqui uma das coisas que o Espírito Santo ministrava ao meu coração era exatamente isso. O mar, o vento, a natureza entende e ouve a voz do Senhor, mas o ser humano é tão difícil de entender a voz do Senhor. O ser humano é tão difícil de compreender a voz do seu Senhor. Talvez você esteja aí do outro lado ouvindo essa mensagem, tá ouvindo a voz de todo mundo. E eu passei por um momento que muitas vozes estavam ao meu redor, muitas pessoas estavam falando, irmãos, querido, vocês não estão entendendo. Estão tendo uma noção de quantas vozes. Eu fiquei ouvindo e eu sou aquela que eu fico muito agitada quando eu escuto muitas vozes. E o que eu preciso fazer é calar todas as vozes. Tem até um louvor da Sara Shiva que diz: eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. A tua, se eu não te ouvir, eu morro, mas se eu te ouvir, eu vivo. E quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós vivemos. Mas quando nós deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir vozes de homens que também são falhos como nós somos, nós morremos. Nós morremos. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Você não é propriedade de um homem. Você não é propriedade de um líder. Você é propriedade do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Você é propriedade do Altíssimo.
Então você deve obedecer, honrar somente ao Senhor. Você não deve barganhar com aquilo que Deus te deu. Você não deve parar com aquilo que Deus te deu. Não duvide daquilo que Deus depositou sobre a tua vida, querido. E olha só, Jesus, eles vão passar a outra margem. Aquele gadareno, ele é liberto porque ele vivia em sepulcros, ele vivia num cemitério sujo. E quando ele é liberto, a legião que estava sobre esse homem vai dizer: o que tu fazes aqui? Ele reconheceu a autoridade. Ele reconheceu a autoridade que estava sobre Jesus. Porque o diabo, ele sabe. A Bíblia vai dizer que até Satanás, até o diabo, ele teme diante da presença de Jesus. Mas o ser humano se acha tão bom que não teme, não tem nenhum tipo de reverência com a presença e com a palavra do Senhor. Mas a Bíblia também é muito clara que ele vai dizer: o nosso nome é Legião. E ele vai pedir para que eles sejam lançados a manadas de porcos. Agora pense, o fazendeiro desses porcos, desse rebanho de porcos, como é que não ficou? Porque a verdade, ela quebra o lucro. A verdade, ela quebra o lucro. Para o fazendeiro foi uma perca, mas para o homem que está sendo liberto, foi ganho. Ele quis até mesmo seguir a Jesus, mas ele falou: você pode me seguir, mas volta para a tua vizinhança, volta para a tua casa, volta para a tua parentela e ganhe eles. Fale daquilo que eu fiz sobre a sua vida. Ganhe eles para mim. Anuncie o meu nome lá, ó, onde todo mundo conviveu e onde todo mundo te conhecia como uma pessoa que era aprisionada. Vai lá e conte para eles, fale daquilo que eu fiz, porque o teu semblante não é mais o mesmo, você está liberto. Jesus volta, os discípulos voltam com ele para dentro do barco e eles vão até Cafarnaum. A multidão aperta Jesus, a multidão está andando com Jesus e havia uma mulher do qual há 12 anos passava aí por um estado na sua saúde que não era muito bom, não era muito agradável, um fluxo de sangue. As mulheres aqui, homens não sabem, conhecem, mas as mulheres muito mais vão entender o fluxo de sangue, a sua menstruação não parou mais de vir para ela. O seu fluxo descia continuamente todos os dias. Ela procurou todos os recursos. Talvez ela tenha gastado todos os recursos que ela tinha e nada o curava essa mulher. Mas um dia ela vai ouvir a fama de Jesus, porque nós podemos ficar famosos? Podemos, porque é o próprio povo que te eleva, mas também é o próprio povo que te derruba. A própria língua que está falando bem de você é a mesma língua que também fala mal de você para acabar com você. E a fama de Jesus, ela percorria em todo o tempo. Olha, existe um homem que ele cura, que ele batiza, que ele levantou o coxo, curou o cego. A fama de Jesus já percorria por várias circunvizinhanças, por vários bairros, várias cidades. A notícia, o nome de Jesus já percorria por várias circunvizinhanças. E talvez essa mesma fama de Jesus, talvez não, com certeza e com toda clareza, a fama de Jesus também chegou até Jairo. E talvez acho que ele ficou aqui pensando, eu conjecturando: não, existe alguém que pode curar minha filha. Eu já tentei todos os recursos, porque Jairo, ele era o chefe da sinagoga. Jairo, ele era um homem respeitado. Jairo não precisava chegar até o mestre, Jairo não precisava chegar até Jesus, mas como ele já tinha também talvez gastado todos os seus recursos, chamado curandeiros, chamado todas as pessoas que ele sabia que poderia curar a sua filha e ninguém curou, nada resolveu, ele vai atrás de Jesus. Jairo precisou sair do seu comodismo, assim como a mulher do fluxo de sangue. Além dela sair do seu comodismo, ela precisou romper as barreiras, ela precisou romper com as palavras que as pessoas talvez diziam, e é bem verdade que uma pessoa impura poderia contaminar outra, mas na presença de Jesus, quem se aproxima dele, quem chega até ele não fica mais impuro. Jesus não fica impuro, mas a pessoa é curada, a pessoa é sarada, a pessoa é liberta. E nos judeus,
Os judeus, eles usavam como se fosse uma túnica, para ficar aqui mais claro para o teu entendimento, para ficar mais fácil, para que você possa entender. Eles usam uma túnica como se fosse um cardigan. As mulheres aqui vão me compreender. Uma túnica para ficar melhor para o seu entendimento. E debaixo dessa túnica tinha franjinhas. E nessas franjas, os judeus, eles escreviam a Torá. O que é a Torá? A palavra, a Bíblia. Eles escreviam a palavra. Então, nessa túnica, nos pés, tinha a palavra. Essa mulher do fluxo de sangue, ela vai romper a multidão, ela vai romper até mesmo as suas dificuldades. Eu não fui curada até agora, eu já tentei de tudo, então mais uma tentativa, eu vou tentar, eu vou chegar até aquele do qual eu ouvi a fama que pode fazer algo por mim. Essa mulher rompe as barreiras, ela passa por meio da multidão, a multidão comprimia o Senhor, os seus discípulos estavam com ele. Essa mulher, ela toca naquela vestimenta, ela toca na palavra. Jesus para a multidão e vai dizer: alguém me tocou. Quem me tocou? E aí os discípulos, não entendendo nada, porque o poder não emanou deles, o poder emanou de Jesus, o poder emanou do próprio mestre. E ele vai dizer: alguém me tocou. E os discípulos na hora vai dizer: mas mestre, a multidão te aperta. Óbvio que alguém poderia ter te apertado. Não, pois de mim saiu o poder. E eu creio que aquela mulher já está ali prostrada diante do mestre, agradecendo, reverenciando a ele, porque na hora que ela toca, sai poder. Aquela mulher, ela sente aquele poder queimando dentro do ser dela, queimando na alma, no corpo dela, na corrente sanguínea dela, e ela foi curada instantaneamente. Ela precisou crer quando ela saiu que ela seria curada do comodismo dela. Ela sai, rompe as barreiras, e aquela mulher é curada porque ela toca na palavra. Há muitos milagres na Bíblia do qual Jesus, ele se locomove até o lugar para que vidas sejam curadas, assim como a filha de Jairo. Jesus, ele vai até a casa de Jairo e ele vai dizer: não temas, crê somente, porque os servos de Jairo vai chegar até Jesus e vai dizer a ele: não importune mais o mestre, a tua filha não está mais viva, a tua filha já morreu. Olha a notícia. Se Jairo tivesse que parar naquele momento e não dar ouvidos à palavra que o Senhor disse, não temas, crê somente, Jairo volta para tua casa, não recebe o milagre. Mas Jairo não deu ouvido para picuinhas do inferno, para mexeriqueiros. Jairo não deu ouvidos à notícia dos seus servos. Jairo, ele permaneceu naquilo que o Senhor disse. E como é, e quanto e o como é difícil permanecer muitas das vezes naquilo que o Senhor nos disse, porque nós não vemos, nós não enxergamos nada. Mas a fé não é por aquilo que eu vejo agora palpável, mas é por aquilo que eu não vejo, mas a certeza daquilo que eu já espero. Se ele falou, se o Senhor falou, vai acontecer. Eu não sei a que tempo, eu não sei a que hora, mas se ele declarou uma palavra sobre a minha, sobre a tua vida, sobre o teu respeito, a tua casa, a tua família, vai se cumprir. Jairo, ele não perdeu a bênção dele, mas ele espera, crendo, porque ele teve que primeiro ver Jesus operando um milagre sobre a mulher do fluxo de sangue. Esta mulher, muito diferente, como eu estava falando, Jesus, em muitos milagres, ele vai até a casa da pessoa, ele chega até a pessoa. Mas há muitos milagres que para nós recebermos, nós vamos ter que nos achegar até o mestre. Nós vamos ter que se achegar até Jesus, sobre aquele que pode fazer tudo por mim e por você. Essa mulher, ela chegou e ela recebeu a bênção dela, ela foi liberta, ela foi curada do seu fluxo de sangue. E Jesus vai dizer: filha, não temas, a tua fé te salvou, vai em paz, porque a tua fé te curou. Será que você tem fé para crer que essa situação no qual você está passando, um laudo médico, talvez um desemprego, uma porta fechada, são calúnias, são afrontas, talvez você foi rejeitado, talvez você foi expulso de algum lugar, você tem fé para crer que isso não vai ficar desse jeito? Quando nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, ele advoga a nossa causa, ele nos justifica quando nós nos calamos, ele justifica todas as coisas quando nós nos calamos e decidimos confiar naquele que pode fazer todas as coisas. Jesus, ele vai em encontro à filha de Lázaro, a filha de Jairo, e quando ele chega na casa, tinha muita gente, tinha pessoas ali, tinha servos, que mulheres, homens que eram pagos para chorar, eram pagos para fingir, eram pagos para ser vigilantes, espias.
do milagre que Jesus ia operar, porque eles sabiam da fama de Jesus. Só que Jesus, ele é muito esperto. Jesus, ele é muito inteligente, ele é muito admirável. Jesus, sabendo já da intenção das pessoas, vai dizer: por favor, podem se retirar? Com toda a educação, Jesus pede para que essa multidão de pessoas saíssem da casa de Jairo, porque tem milagres que a multidão vai ver, que as pessoas vão ver, mas tem muitos milagres que vai acontecer na minha, na tua vida, que é com as portas fechadas. Tem muita gente e o Senhor vai começar a limpar os teus caminhos. Tem muitas pessoas que batem nas tuas costas, te dá beijinho, te dá abraço e dizem que são seus amigos, mas na hora que a tempestade vem, você vai ver quem realmente são os teus amigos. Se você não vê, se você não consegue enxergar na tempestade quem são os seus amigos, o Senhor assim está te dizendo: eu vou começar a limpar o seu ciclo, vou começar a limpar a tua caminhada para você ver e entender quem verdadeiramente está do teu lado, quem verdadeiramente está do teu lado, que vive o mesmo propósito. E se tiver que ficar só eu na tua vida, saiba que o Senhor, ele é melhor do que muita gente do teu lado, que só apenas está como espia para ver o que vai dar na tua caminhada, para ver o que vai dar na tua história. Mas quem te sustenta não é o homem, quem te sustenta é o Senhor Jesus. Então fica tranquilo e descansa teu coração, porque tem milagre da parte de Deus chegando sobre a tua casa, chegando sobre a tua história. Mas o que você não pode é parar no meio do caminho, é ver que o Senhor está abençoando outras pessoas e achar que na tua vida também não vai chegar. Mas o Senhor está dizendo: o milagre vai chegar sobre a tua casa, e quando chegar, o estrondo vai ser tão grande do milagre que todos vão ficar impactados e vão dizer: mas como isso aconteceu? Mas essa pessoa era improvável, essa menina, esse rapaz, esse irmão, não tinha como esse milagre acontecer. Mas tinha, porque quando a terra diz não, o céu está dizendo sim para tua vida, para tua história. Os homens aqui fecham as portas, mas o dono de todas as portas tem a chave nas mãos e diz: eu estou abrindo as portas para você, eu estou abrindo o mar para você passar. Fecharam uma porta, eu crio caminho, crio portas aonde não há portas, para que o meu nome seja glorificado através da tua vida. Então, meu irmão e minha irmã, descansa o teu coração. Jesus é que ele tem poder quando ele chega em um local, quando ele é aclamado, ele muda história, transforma vidas, levanta o que está caído, levanta o abatido, dá alegria àquele que está triste. Ele é a resposta, a solução para todos os teus e os meus problemas. Jesus, ele pode todas as coisas. Então, se você quer viver e desfrutar daquilo que o Senhor tem sobre a tua vida, não pare. Pare de dar ouvidos à multidão. Pare de dar ouvidos às fofocas, aos mexeriqueiros, porque você tem uma coisa do qual o Senhor abomina, e a sétima é aquele do qual faz contenda e mexeriqueiro. É aquele que fala mal de você. É aquele que trama contra a tua vida. E sobre esses, o Senhor está dizendo: deixa que o papai cuida, entrega nas mãos do Senhor, que ele cuidará de todos esses, porque ele vê aquilo que você não vê, ele ouve reuniões, ele ouve pessoas que tramaram contra a tua vida. Então descansa o teu coração, porque assim está te dizendo ao Senhor: julgarei a tua causa no teu silêncio. Então aquieta o teu coração, se cale mediante a tudo o que está acontecendo, porque o Senhor Jeová, aquele que não perde batalhas, o Jeová Jirê, o Deus que a nossa bandeira, justificará a tua e a minha causa, te dará um milagre que você tanto espera. Então se cale, e é isso que no tempo certo, meus irmãos e minhas irmãs, no tempo certo do Senhor, eu vou vir aqui e vou testemunhar de tudo que aconteceu para a glória de Deus. Estamos bem para a glória de Deus, e o Senhor, ele é fiel em todo o tempo. O Senhor não nos abandona quando nós decidimos não nos calar e continuar prosseguindo sobre aquilo que o Senhor tem. Pode ter certeza de descansar o teu coração. Uma grande bênção está vindo sobre a tua vida, e muito mais do que uma bênção, mas a justificação do céu, ela está vindo para a tua casa, para a tua vida e para a tua história. Então, faça como Jairo, prossiga, ainda que tenha muitos dizendo que você não vai conseguir, que você não vai conquistar, que isso não é para você, ministério não é para você, as portas vão se fechar. Ei, quem está dizendo isso? Foi o Senhor que disse isso ao teu respeito? Não. Foram os homens e foram Satanás. Então, para essas vozes, dê as costas, feche as portas para a multidão. Assim como o louvor das sarativas, eu preciso ouvir
A Sara Farias, eu preciso ouvir somente a tua voz. Se eu ouvir a tua voz, eu vivo, mas se eu não ouvir, eu morro. E quando você ouve as vozes estranhas, você morre, e você morre na fé, a tal ponto de desviar da presença do Senhor. Mas quando você decide ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, querido e querida, pode descansar o teu coração. Pode descansar, porque aquele que é fiel e aquele que te prometeu, ele vai cumprir, justificar e vai te abençoar, porque o nome dele é grande, poderoso e ele não perde batalhas. Então você não pode desistir, porque é no caminho que o profeta Abacuque vai dizer: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. É no meio que o povo se corrompe, é no meio que o povo se perde, é no meio que o povo se desanima, mas também é no meio todo aquele que clama recebe socorro, livramento, milagre, recebe escape, recebe cura, recebe bênção, recebe consolo da parte do Senhor. Então você não pode desistir agora. Agora é o momento de você enxugar o seu rosto, limpar essas lágrimas, levantar a cabeça e continuar firme e bem firmado sobre aquilo que o Senhor te prometeu. Você sabe qual foi o maior desafio de Noé? Permanecer os 120 anos dele que ele construiu a arca, obedecendo ao Senhor e ele relembrando nesses 120 anos a palavra que o Senhor declarou sobre a vida dele. Então, eu não sei há quanto tempo você espera por uma promessa. Continue firmado naquilo que o Senhor te prometeu, porque é certo, ele vai cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. A palavra vai nos dizer que pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor não muda, ela não pode ser invalidada. Decretos humanos hoje são decretos humanos hoje, eles caem por terra, porque a palavra do Senhor, ela não pode ser anulada. Decretos de Deus não são anulados, mas decretos humanos, eles são revogados. Decretos humanos, eles caem por terra, porque o que vai prevalecer sobre a tua vida será a palavra do Senhor. E Jó, capítulo 42, versículo 2 vai dizer: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os planos dos homens são frustrados, as palavras dos homens são frustradas quando todos fecham as portas, quando todos te dão as costas. Aleluia, e glória a Deus por isso, porque existe um Jeová Jireh, existe um Deus fiel, que enquanto todos fecham as portas e todos te dão as costas, é aí que o céu brada, é aí que Jesus brada do alto céu, vai dizer: agora eu abençoo, agora eu desço e abro todas as comportas para honrar o nome do meu filho, para honrar o meu filho na terra, que não renunciou e não barganhou e não negociou a minha palavra. Então, fique com essa palavra no teu coração. Não desista, não desanime daquilo que o Senhor disse e ditou sobre o teu respeito, sobre a tua história. Maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, você não caminha por palavras humanas, você não caminha por uma palavra de derrota, por um jugo, por um peso que homens querem te colocar, porque homens são falhos. Você precisa ter a certeza e a convicção de quem te falou. Se foi o Senhor, fique tranquilo, descansa o teu coração e continue firmado e olhando para esta palavra. Se for necessário você escrever em um cartaz, em uma placa, na tua parede, escreva para que você nunca se esqueça daquilo que o Senhor te prometeu, porque vai se cumprir. O que homens prometem e falam e não cumprem, mas o que o Senhor promete, ele cumpre. Por isso que a própria palavra dele vai nos dizer que o Senhor não é filho do homem para que se arrependa, nem filho do homem, não é menino nem homem para que se arrependa. Porventura tenha dito ele e não cumpriria? Aquilo que teu olho não viu e aquilo que teu ouvido não ouviu e jamais chegou ao coração humano são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que nele creem. Então você pode descansar o teu coração sabendo que o que vai prevalecer na sua vida são os planos do Senhor. Os planos do adversário e os planos do homem que maquinaram contra a tua vida, esses não vão prevalecer. Esses todos, em nome de Jesus, caem por terra hoje. Você não é propriedade do homem, mas você é propriedade de Deus. Você não anda sobre baixo de um jugo humano, mas você anda sobre a justa e reta palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu fico por aqui. Compartilhe essa mensagem.
as pessoas que você sabe que precisam ouvir esta palavra do Senhor, e que o Senhor ele possa te abençoar infinitamente mais e que você possa caminhar sobre a palavra de Jesus, porque a palavra dele tem poder sobre a tua vida. E como eu disse, maldição sem causa não encontra repouso. Então descansa seu coração, porque grandes coisas o Senhor fará através da sua vida e por você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre sua vida e te conceda a paz em nome de Jesus. Se assim o Senhor nos permitir, mês que vem nós estaremos aqui com um devocional, mas conto aqui com o teu apoio e com a tua opinião. Amém? E é isso, pessoal. Fiquem na paz do Senhor. Que o Senhor abençoe vocês grandemente. Há uma palavra sobre a sua história. Há uma palavra sobre a sua vida. E é nela que você deve permanecer. Em nome de Jesus.